Olha só, gente, agora vamos conversar aí sobre a arquitetura. Estou recebendo a Nathalie aqui, né, que vai nos explicar sobre como a arquitetura pode ser usada, né, de ferramentas do Feng Shui, né, com essas ferramentas tanto para decoração quanto para casa, escritório. E a gente vai ter um papo muito gostoso aqui. Você de casa pode interagir com a gente aí mandando sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Boa tarde, Nathalie, bem-vinda. Boa tarde, Mauro. Muito obrigada pelo convite para a gente conversar um pouquinho sobre o Feng Shui. E eu já adoro e tenho certeza que o pessoal de casa ali também vai entrar nesse bate-papo com a gente, mas eu queria que você começasse explicando para a gente, Nathalie, como que a arquitetura ela pode ser usada, né? Essas técnicas do Feng Shui, como trabalhar isso? Então, a arquitetura ela pode ser utilizada desde o início, na hora que a gente vai escolher o terreno para construir a nossa casa. Porque é muito importante a gente verificar desde o início e também lá no final, quando já tem uma obra construída, aonde que está o sol em relação à nossa casa, né? Em qual posição que ela fica em relação aos astros também, porque isso vai influenciar na hora de fazer o projeto arquitetônico da casa, na disposição dos móveis e lá no final, na parte da decoração também. São pequenos detalhes ali que a gente tem que estar atento também, né? Claro. Que tem a disposição da cabeceira da cama, a janela. Então tem bastante coisas que tem que ser cuidadas ali também, né? São vários pequenos detalhes. Mas, Nathalie, essa técnica, ela pode ser aplicada somente aí em ambientes que estão sendo construídos ou não? Tipo assim, eu já tenho uma casa e está totalmente errado. Tem como mexer ali, mudar alguns detalhes para dar uma melhorada? Com certeza. Na verdade, o que eu mais vejo acontecer é a gente aplicar em obras que já estão construídas. Porque o que acontece? O pessoal acaba conhecendo o Feng Shui depois que já construíram a casa. E muitas pessoas moram de aluguel ou trabalham em um local que é alugado também. Então, aquele projeto não foi feito por eles, né? Então, a gente precisa fazer adequações no ambiente que já está construído para que a gente possa ter um melhor Feng Shui dentro do ambiente. E já sobre o fluxo de energia, como isso pode ser aplicado nos ambientes? Isso aí tem a ver também, de repente, com o sol, com a janela, com os cuidados ali também? Com certeza. Na verdade, o fluxo de energia, Mauro, ele está acontecendo a todo momento, aqui na nossa casa, no local de trabalho. E o que a gente aplica com o Feng Shui são curas, às vezes nos ambientes que não estão com uma energia muito boa, que a gente precisa neutralizar essa energia, melhorar o fluxo dentro da casa para essa energia fluir. Por exemplo, camas com pezinho são mais recomendadas, porque embaixo dela vai passar energia. Por mais que a cama direto no chão é mais fácil a limpeza, hoje em dia, ela não permite que a energia passe por baixo dela. E também a parte da energia boa. Dentro de cada área da nossa casa, a gente pode aplicar questão como cores, decorações, para que a gente possa melhorar a energia daquele ambiente. E Nathalie, assim com relação já ao uso de cores, cores, elementos, tal, como ocorre isso na arquitetura e do Feng Shui? Tem também cores que não devem ser usadas, tipo na sala, no quarto, essas coisas assim? Na verdade, existem cores que devem ser usadas em certos ambientes. Porque, como eu falei no início, de acordo com a posição do sol na nossa casa, a gente consegue observar pelo baguá, que é uma palavrinha nova, que é ele que vai dizer em qual cômodo da nossa casa é uma região da nossa vida. Por exemplo, a região central da sua casa, ela é a região da saúde. E a saúde, a cor dela é o amarelo. Então, se a gente pintar, não precisa pintar todas as paredes, mas hoje em dia a gente pinta bastante acima da porta e o teto, já vai ficar no amarelo e vai ampliar a saúde na nossa casa. Então, é uma das cores que a gente pode fazer. Até para quarto, então para sala, tem que ter uns cuidados ali especiais. Para cada ambiente, com certeza. Cada ambiente é uma cor certa, uma cor viva, uma cor quente, tem toda essa parte que dá para usar, né? E a iluminação, como que é feita a escolha desses elementos que pode ajudar ali também? Então, a parte da iluminação, ela é mais importante no Feng Shui a luz natural. Então, das nossas janelas. É importante sempre de manhã cedo abrir as cortinas, principalmente de manhã, para que a luz possa entrar durante o dia. E utilizar cortinas que tenham um tecido leve que possa passar a luz entre ele. E a gente precisa cuidar para equilibrar também luz e sombra. Não pode ter um ambiente que é extremamente iluminado e nem um ambiente que é muito escuro.
mas sempre buscar a iluminação natural. Então a claridade é muito importante. Com certeza. Na parte da manhã já abrir toda a casa, deixar essa energia girar. Com certeza, é a nossa energia vital que vem do sol. Então ela precisa entrar na nossa casa. E assim, e com relação à distribuição dos móveis, o Feng Shui também pode ajudar na arquitetura? O que a arquitetura fala sobre isso? Eu lembro que uma vez eu li sobre Feng Shui e eles falavam que não podia ter espelho cortado. Triângulos, retângulos, essas coisas teria que ser inteiro. Isso também é verdade? Isso também tem que cuidar? Isso também tem que cuidar. A questão dos móveis é uma parte muito importante. É o que a gente mais trabalha hoje em dia, na verdade, com a disposição. Por exemplo, o espelho, puxando o gatilho, ele também não pode ficar na frente da cama. Porque a nossa cama é o lugar que a gente está cansado, que a gente quer descansar. E onde a gente coloca um espelho, a gente duplica a energia. Então você vai ficar mais cansada com o espelho na frente da sua cama, porque ela vai duplicar a energia do cansaço. Então a disposição dos móveis, ela precisa ser olhada com cuidado. Onde está a porta de entrada do ambiente, as janelas, por exemplo, no quarto, para a gente não colocar nossa cama embaixo da janela ou com os pés longe da porta. Tudo isso a gente precisa cuidar. Algo também importante são paredes que fazem divisa com o banheiro, porque o banheiro é a energia da água que suga a nossa energia. Então também não pode colocar a cabeceira do lado da parede do banheiro. Até falam que tem que deixar a porta do banheiro sempre fechada, do quarto e tal. São pequenos detalhes que vocês ajudam também as pessoas a entenderem mais sobre esses pequenos detalhes que pode fazer muita diferença ali no Feng Shui, né? Exato, na nossa vida pessoal, por exemplo, né? Porque são pequenas coisas que vão nos incomodando durante o dia. Então, se a gente trabalhar para não ter essas questões, vai gerar mais energia boa. E até a gente está falando tanto de casa, mas não é só em casa, no seu ambiente de trabalho, no seu camarim, tipo, a gente passa bastante tempo no camarim ali também. Então são nesses lugares que você fica mais tempo também, é importante ter esses cuidados, né? Que às vezes são pequenos detalhes ali, né? Com certeza, a gente passa mais tempo aonde? No trabalho do que na nossa casa, né? Então é importante também aplicar isso no nosso espaço de trabalho. E agora, com utilização de elementos naturais, como flores, plantas, essas coisas, é legal ter, é importante ter. Como que funciona essa parte também? É muito importante a parte das plantas, elas são um elemento muito interessante para o Feng Shui, muito importante também, porque cada planta, ela atrai um tipo de energia. E a maioria delas, claro, são energias de alegria, de leveza, que a gente sempre precisa ter em casa. E uma planta que é muito interessante é a Zamioculca, que é interessante a gente colocar na frente da porta de entrada para ela recepcionar as pessoas e sugar as energias ruins. Outra planta interessante é a orquídea. Quem que não tem orquídea em casa hoje em dia, né? Minha mãe tem coleções. Minha também. Né? Bem coisa de mãe. E a orquídea, ela traz conhecimento, ela traz visão de mundo, cultura. E se você quiser ainda que amplie mais a força da planta, você pode usar a orquídea azul, que ela é a melhor entre todas as orquídeas nesse quesito. E essas plantas, na parte do Feng Shui, o que ele fala das plantas artificiais? Essas aí valem também? Não? É mais importante você ter sempre as naturais? Não é muito interessante as plantas artificiais, porque elas não são uma energia viva, né? E as plantas, elas são energia viva. Então é mais interessante você ter elas dentro do seu ambiente para que elas possam realmente trazer uma energia de verdade. Que às vezes tem locais que a gente não consegue ter, até pro fato de você cuidar da água e tal. Tem umas que parece tão de verdade que a gente às vezes tem que ir lá pegar para ver se não é. Mesmo, né? Mas como ela falou, tem que ser mesmo de verdade ali por causa da energia, né? E agora, com relação à escolha de elementos de decoração, quais as dicas levando em conta também no Feng Shui? O que dá para colocar? Porque tem gente que às vezes faz meio um santuário no quarto, coloca vários santinhos, tem uns que acreditam em outras coisas aí que já colocam também. Isso fica, de repente, um ambiente muito carregado, essas coisas, imagens, ou o que pode ser trabalhado na decoração dentro do Feng Shui? A questão da decoração, ela precisa ser colocada no local correto, né? Você pode ter o seu santuário na sua casa, até porque uma das áreas da nossa casa é a espiritualidade. Então é interessante você saber onde que é a espiritualidade da sua casa, para que você faça o santuário lá, para que sua espiritualidade flua com mais energia.
E a questão da decoração é aquilo também que a gente já falou. Em cada ambiente tem um tipo de decoração correta para a gente fazer. Uma decoração, por exemplo, para a área da saúde, prosperidade, família, amigos. Temos várias regiões que a gente pode utilizar. Tem aquelas pessoas também, Nathalie, que são os acumuladores, que eles têm de tudo, é muita decoração. Você como arquiteta, quando vai na casa para fazer o Feng Shui, como lidar com isso? Porque muitas vezes as pessoas têm apego também. Ah, esse aqui eu trouxe da viagem tal, esse aqui eu ganhei de aniversário, esse aqui foi fulano que trouxe. Como trabalhar isso? É importante ficar guardando essas coisas ou tem que desapegar? Então, quando a gente fala de coisas que estão muito tempo guardadas, que não se movimentam, é uma energia parada. Mas também, como você falou, tem aquela questão emocional, né? Que a gente tem das nossas coisas que a gente guarda no coração. Então, é interessante dar uma filtrada, quais são as melhores coisas que você quer guardar e também achar um local específico para elas, né? Porque tudo também tem a ver com organização. E o Feng Shui, ele trabalha mais aquela ali, você falou do baguá. O baguá, para quem não sabe, não é um retângulo, né? Eles são várias pontas. Octagonal. Octagonal, isso. Que vai sinalizando, pontualizando ali o que você tem que fazer, como ela falou, no quarto, na sala, onde colocar isso e tal. Então isso é muito importante, você também ter um desse na sua casa, ele também serve como uma proteção? Sim, inclusive na porta de entrada. Tem o baguá para cada tipo de casa, então você faz o estudo para descobrir qual que é o seu baguá e você coloca ele também na sua casa para que as energias também se completem. A gente não faz tanto tempo que a gente começou a ouvir falar em Feng Shui, isso aí é oriental, lá se usa muito e tal. E você vê que as pessoas estão mais preocupadas, elas estão tendo mais cuidado de uns anos para cá, procurando um arquiteto para ajudar e procurando deixar tudo bem harmonizado? Com certeza, e principalmente após a pandemia, né? Que nós tivemos esse momento de ficar mais em casa. Então as pessoas inconscientemente começaram a perceber, porque um exemplo do Feng Shui, a gente não pode colocar o sofá de costas para a entrada, porque é como se fosse um bloqueio de energia. E no nosso inconsciente a gente meio que percebe, nossa, eu vou entrar aqui, mas preciso virar para o lado. Então são pequenas coisas que durante o nosso dia vão nos incomodando, sabe? Então é muito interessante fazer essa parte do Feng Shui para melhorar esse fluxo e a nossa vida também. Show. Obrigado pela aula aí, gratidão. Olha, inclusive eu vou deixar aqui ó, o Instagram da Nathalie, tá ali na tela, ó. Lá no Insta dela vocês podem acessar, lá ela dá dicas de Feng Shui, de repente não dá tempo de você mandar a sua pergunta também, tem dúvidas aí, pode mandar no direct dela que com certeza ela vai ajudar. E se vocês verem algum assunto interessante lá que queiram trazer aqui pro programa também, é só mandar pra gente que nós convidamos ela novamente. Obrigado, Mauro.